Fala pessoal do Café com One Piece, Fidelis aqui, trazendo hoje pra vocês o tão aguardado vídeo do Starter Deck 17 do Don Quixote do Flamengo, de OP01. Um Starter Deck que foi lançado no final do ano passado. Será que ainda vale a pena apostar nesse deck? Vamos ver hoje no vídeo como que tá esse Starter Deck do Flamengo hoje. Primeira coisa de tudo, recapitular um acontecimento histórico aí que aconteceu, né, que foi o banimento do Jinbe. O Jinbe veio com o banimento aí de abril, então a partir do dia 1º de abril, o Jinbe não poderia mais ser usado, e o Jinbe era uma das cartas-chave aí do deck do Flamengo, né? Era a carta que fazia você conseguir colocar personagens em campo, fazer aquele 2x1, né? Então você conseguia jogar o Jinbe e jogar um outro personagem, jogar um Lau ali, fazer o bounce. Era uma carta que, quando foi anunciado o ban, todo mundo falou assim: acabou o deck. Acabou, do Flamengo morreu. Mas não foi bem isso que vimos após o banimento, porque as pessoas fizeram alterações no deck e o do Flamengo continuou forte. Então vamos aqui mostrar para vocês a decklist do campeão do regional hoje. Hoje tivemos um regional lá em Paris, tivemos um francês campeão com o deck do Flamengo. Então essa foi a decklist que ele usou aí. A gente pode até dar uma olhadinha aqui, que ele postou no Twitter dele, né? A decklist completa. Então vocês podem ver aí a decklist com as cartas todas pimpadas aí. É Kaya Winner, é Mihawk. Então a gente pode ver aqui tanto as matchups dele, os jogos que ele teve no suíço e depois no Top Cut, né, nos playoffs ali do torneio. Então você pode ver que ele jogou contra uma variação de decks ali muito grande. Então na rodada 1 ele jogou contra um Usopp, ganhou. A Mirror de Doff ganhou, jogou contra um Marco, venceu também. Pluff venceu, Doff, a Mirror venceu. Um Shanks no round 6 ali, também levou. Um Smoker aí da OP10, né, o verde e vermelho, o Smoker novo, venceu. A Link tá tão em alta aí, né, que foi campeã na semana passada aí de um regional, e a final foi Lin contra Lin, então a Lin tá bem forte aí no meta. Então o do Flamengo conseguiu levar ali no round 8, que já é um round alto, né? Então os dois ali estavam invictos. No round 9, ele pegou um game loss ali, não sei o que aconteceu, mas ele ganhou. E no round 10 ele perdeu para um Usopp, né? Beleza, o Usopp que é um deck que countera muito bem o do Flamengo, né? Consegue remover ali os personagens do Flamengo, que são todos a maioria custo 4 ali, então o Usopp consegue counterar muito bem o deck. Nos playoffs, ele pegou 2 Pluffs ali direto, venceu os dois. É uma matchup relativamente tranquila, era mais tranquila ainda quando tinha o Jinbe, né? Mas, tudo bem, mesmo sem Jinbe, venceu do Pluff ali. Depois pegou um Shanks, venceu também. Uma Nami, né? A Nami que é um outro deck, assim como o do Flamengo, que nunca morre, sempre tem uma Namizinha ali topando ali nos torneios. Pegou uma Nami ali na semifinal, basicamente, no top 4. E na final pegou um Barba Negra, né? O Barba Negra, que é uma matchup relativamente boa aí pro do Flamengo, mas que ficou mais complicada, né? A OP10 trouxe cartas aí pro Barba Negra que melhoraram muito a matchup dele contra o do Flamengo. Que, por exemplo, o Liberation, o Shiryu, que dá KO num personagem de 2.000 ou 3.000, não me lembro. Então a matchup do Tite contra o do Flamengo ficou bem melhor, e ele levou por 2-1 essa final, né? Então vocês podem ver aí todas as cartas dele. Vamos olhar aqui na apresentação mesmo as cartas que ele levou no deck, e vamos dar ênfase aí para algumas cartas que são as diferentes, porque a decklist base do Flamengo que se manteve, aqui ó, 4 boas Hancocks que vem no starter, os 4 Tite que são a máquina ali do deck, 4 Gekumora, 4 Josu, 4 Lau, 4 Bug, 4 Perona, o Crocodile, que aí você pode alternar ali a quantidade que você utiliza no deck, o Mihawk também você pode alternar, os dois, tanto o Crocodile quanto o Mihawk são os 2K counters ali junto com o Bug, o Evil ali de EB, que é a carta essencial no deck também, e o Sengoku. Então essas eram cartas
padrões ali do deck do Doflamingo. O que mudou aí da decklist antes do ban do Jim B pra agora depois do ban? O Red Hawk começou a ser utilizado muito mais aí, né? Uma carta que consegue lidar muito bem com o boss dos outros decks, né? Por exemplo, um Shanks ali, um Shanks de custo 10, o Rayleigh, o Dragon. Então, cartas ali de custo muito alto que contra o Pluff, consegue lidar contra a Lin-Lin, contra o Luffy secreto, o Rush. Então, é uma carta muito boa que você consegue lidar com qualquer tipo de personagem, tirando não importa o custo dele ou o poder. Esse Mihawk, esse Doflamingo aqui, é bem interessante pro deck agora. O que esse Doflamingo faz? Vamos dar um zoom aqui nele. É o quê? 7 dons, 7 mil de poder. No on-play, você retorna um personagem de custo 7 ou menos para a mão do dono. Então, é uma carta que é buscável aqui no deck pelo Sengoku, né? Então, você vai conseguir procurar ela, porque ela é Seven Warlords of the Sea. E é uma carta de custo bem alto e que ganha um tempo ali pra você no jogo muito alto, né? O oponente vai gastar ali o turno dele pra descer alguma coisa de até 7 de custo. Você vai colocar um corpo ali de 7 mil e vai retornar aquele personagem de 7 dele pra mão. Então ele basicamente perde ali um turno, né? As Kaias, que é uma techzinha bem legal aí, que é um 2K Counter, você pode utilizar ela como 2K Counter, ou você, no on-play dela, você compra 2 cartas e joga 2 cartas pro trash. Então você consegue fazer um filtro ali da sua mão muito legal, além de você conseguir bounçar ela de volta pra sua mão com o Lau, né? Então é uma carta bem interessante ali pra utilizar. Essa foi a decklist que o Gaston usou aí pra levar esse regional. E aqui tem as matchupzinhas ali dele, então, ali do Top Cut, né, dos playoffs. Então, como eu já tinha falado, ganhou de 2 Pluffs, depois um Shanks, depois a Namizinha, e pra ser campeão ele fez 2-1 de virada, né, ele perdeu o primeiro jogo e ganhou os 2 últimos jogos ali contra o Barba Negra. Então, uma run aí dele muito legal. Aqui, alguns resultados. Eu estou utilizando aqui estatísticas lá do One Piece Top Decks, né, do site. Vou deixar aí na descrição para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. E essas são os resultados aí do Doflamingo pós-ban do Jim B. Então você pode ver que o Doflamingo ainda teve alguns resultados consistentes aí. Ele consegue ficar ali num top 16, top 8, ganhar primeiro lugar ali nos campeonatos de loja, mas que com muitos jogadores, né? Então, é um deck ainda bem consistente. E aqui algumas estatísticas do simulador. Para quem gosta de testar aí as builds no simulador, testar as matchups, na Ranked do simulador, eles sempre, toda semana, eles disponibilizam esse Power Ranking, né? Então você pode ver que o Doflamingo, ele tá aqui em terceiro, só que presta atenção aqui nas matches, né? É um dado bem interessante. Olha o tanto de matches que tá sendo jogada com Shanks, com Teach, com Pluff. São muito maiores ali a quantidade, né? Então, o Doflamingo, ele meio que tá sendo deixado de lado ali pelos jogadores, mas você pode ver que ele mantém ali a consistência dele. Então, ele tem ali uma win rate ali de 52% ainda. Mesmo as pessoas achando que o deck tá ainda ficando mais fraco, ainda não tá mais sendo aquele Doflamingo tão opressor que ele era pré-ban, né? Ele continua dando resultados excelentes ali, né? É a terceira maior win rate aqui desse top 10 aqui da Ranked, né? Então, pô, é um deck realmente que continua consistente, continua forte. O starter do Doflamingo. Para você montar ali o seu deck do Doflamingo, você vai precisar de cartas que vem no starter. Então, lembrando aí, como todos os vídeos dos starters que a gente fez, lembrando para vocês que no starter todos esses starters do ST 16 até o 20, você ganha um pack de PRB01. Então, você vai receber ali aquele boosterzinho que a PRB01 é uma das edições aí que
valorizou muito, né? Então, um boosterzinho hoje, o mínimo ali que você consegue achar na liga é R$50, um booster de PRB. Então, é um booster bem legal que você recebe ali na compra do starter. O que vem na decklist do ST17? Cartas essenciais ali pro deck. Vamos focar aqui nas cartas que a gente vai utilizar mais, mas você vai receber um pacote bem completo ali. Então, as principais vão ser essas aqui, ó. A Boa Hancock, você recebe 2 no starter, né? O Teach, você recebe 4 no starter. O Gecko Moria, 4 também no starter. O Bug, 2 no starter. O Lau, 2 também. O Lau e a Boa Hancock são as duas SRs aí do deck, né? Então só vem 2. E o Mihawk você recebe 4. Além deles, você vai receber algumas outras cartas que são interessantes também, né? Pra você ter aí na sua coleção. Como esse Crocodile, esse Donkshot do Flamingo Blocker aqui, que você pode setar o seu topo. Esse evento aqui, Overhit. O Gecko Moria Vanilla aqui, 4 Dom, 6.000 de poder, 1k Counter, que não tem habilidades, né? O Bartolomeu Kuma, esse Jinbe aqui, que é bonito pra caramba. Esse Lau, que é uma carta interessante aí até da gente citar, porque vai no deck da Boa Hancock, né? Esse Lau. E já vi algumas listas de Doflamingo usando ele. Então é uma cartinha bacana de você ter na sua coleção aí, pra caso você precise mais pra frente. E esse é o Edward Weevil, que também é um Vanilla ali, custo 3, 5.000 de poder. Então, beleza, isso é o que você vai receber no starter, além do booster da PRB, como eu já disse. Cartas que você vai ter que ir atrás para comprar. Aqui eu coloquei as cartas que você precisa para montar a decklist do campeão do regional. Então, você vai ter que ir atrás de 4 peronas ali, que é a Searcher do deck ali. A Searcher não, você vai conseguir organizar o seu topo com ela, né? Ou jogar tudo para baixo. Você olha 5 e coloca na ordem que você quiser, setando ali pro Doflamingo. Ou jogando tudo para baixo. O Crocodile, você também vai ter que ir atrás, é uma carta de OP7 ali, né? Que no on-play você pode pagar 1 e retornar um personagem de custo 2 ou menos para a mão do dono. O Doflamingo custo 7 aqui, que é uma carta do ST03 lá, você vai ter que comprar. Josu, né? Uma carta essencial aí. Você pode não usar as 4 cópias dele, né? Como campeão, mas você com certeza vai usar pelo menos 2 cópias dele aí. Você pode fazer aquelas alterações, né? A tech aí pessoal sua, mas com certeza você vai utilizar o Josu na decklist. Os 4 Weevil de EB. O Sengoku, que esse sim é o Searcher do deck, você vai procurar no top 5 e vai pegar um 7 Warlords of the Sea pra sua mão. A Kaia, que é aquela carta ali pra filtrar sua mão ou usar como 2K Counter. Gravity Blade, que é a carta que você vai utilizar pra se livrar de 2 personagens de custo 6 ou menos do oponente. Então você joga pra baixo do deck dele 2 personagens. É uma carta excelente ali, principalmente atualmente na matchup contra a Barba Negra, que é um deck que tá muito forte. Então você consegue, ele vai colocar ali 2 Jesus Burger na mesa. Com o Gravity Blade você consegue jogar os 2 pro fundo do deck. Então é uma carta bem legal. Contra a Pluff também você consegue utilizar bem ela, né? Se livrando do Zoro ali. E mais alguma coisa. Contra a Shanks você consegue se livrar dos blockers do Shanks. Então, carta legal. E o Red Rock para se livrar dos boss. Então você consegue se livrar de um Barba Negra custo 10. Consegue se livrar de um Shanks custo 10. As outras cartas do Shanks, o Dragon, o Rayleigh. Do Pluff a Lin Lin, o Luffy secreto. Então, carta excelente aí para o deck do Doflamingo. Outras opções que o pessoal pode utilizar no deck o Gecko Moria Vanilla ali, custo 4, 6 mil, que vem no starter deck, né? Então você já vai ter essa carta, não vai precisar comprar se você quiser utilizar ela, se você for comprar o starter. Esse Mihawk de custo 9, 9.000 de poder, que você coloca um personagem de custo 7 ou menos no bottom do deck, então diferente daquele do Doflamingo, né, custo 7, que você devolve pra mão do oponente, o personagem, esse aqui você joga pra baixo do deck. Então,
bem interessante, além de você setar um corpo ali, um personagem de 9.000 de poder na mesa, né? O Kaido, custo 10, 12.000 de poder, que quando entra em jogo, se o seu oponente tiver 3 ou menos vida aqui, quase sempre você vai conseguir, até você chegar ali nos 10 dons, vai ter conseguido tirar pelo menos 2 vidas ali do seu oponente, né? Normalmente os decks têm entre 5 ou 4 vidas, então você vai já ter descido ele para 3. Então você compra 4 cartas no on-play dele. O Perfume, que é uma carta que o pessoal tem deixado um pouco de lado aí na OP10, mas que é uma carta muito forte, né, para você fechar os jogos, porque mesmo com o seu oponente setando blockers ali na mesa, você consegue dar o Perfume pro seu próprio líder e dar o letal nele sem que ele consiga bloquear. Então é uma carta interessante aí de se lembrar, né, quando você for montar o deck. Se você quiser utilizar ela, pelo menos uma copiazinha ali é bem legal. O 3000 Words, que é também um evento bem legal, que você coloca um personagem de custo 5 ou menos no fundo do deck do oponente. Então por 4 dons você consegue se livrar ali de um personagem de custo até 5. Então você consegue se livrar daquele blocker, aquele Lucky Rule ali do Shanks, que é tão chato, né? Aqueles blockers do Pluff também, que estão ali, você consegue tirar ele ali do seu caminho pra ter caminho livre pro letal contra esses decks. Do Barba Negra também, você consegue tirar o Vasco Shot ali, por exemplo. E a Pudding, né? A Pudding, que em qualquer deck azul, ela é uma opção, né? Então, alguns decks não estão mais utilizando, algumas listas do Doflamingo não estão mais utilizando ela, mas é sempre interessante você pensar ali, né? Porque alguns decks que ficam com muitas cartas na mão ali, principalmente ali no seu turno de 4 dons, você consegue jogar, o pessoal joga meio em torno dela ali, e se ela ficar mantendo muitas cartas na mão, com a Pudding você vai lá e faz a limpa, né? Volta ele para 5 cartas. Aqui, vamos fazer umas continhas, umas matemáticas básicas aqui pra gente. Para você montar o deck do Doflamingo, o que você vai precisar ali comprar? Primeiro, se você quiser comprar, comprando 2 starter decks e as cartas avulsas ali. Então, você vai ter que gastar ali, hoje, na liga, com a cotação de hoje, R$190 ali em cada deck do Doflamingo. Eu acho que tem algum mais barato ali na liga, mas daí a gente fez umas contas com o frete ali, ficaria mais em conta você comprar por 190, né? Porque pagaria um frete só. Então, o total aqui das cartas avulsas sairiam R$328 e dos 2 starters 380. Então, somando aí os dois, R$708 pra você ter esse deck montadinho aí, pronto pra jogar, né? Com a decklist que foi campeã do regional de hoje em Paris. Se você quiser comprar as cartas avulsas, então você vai comprar toda a decklist single, avulsa ali. Você vai gastar R$583. Essa é a cotação de hoje aí. Então, de todas essas cartas que estão aí na tela. Então, o que você perde comprando as cartas avulsas? Os 2 boosters aqui da PRB. Então, você não vai receber esses 2 boosters, que custa por volta de R$50 cada um. Então, basicamente, você vai gastar aqui 583, mas se você fosse comprar o booster por fora, você gastaria 683. Então, a diferença aqui de 708 para 683 não é muita, né? Então, se você tem interesse aí de já comprar o booster da PRB, às vezes até compensa você ir na sua loja aí, ver se ele tem o starter do Doflamingo, já comprar aí, né? E ver esses 2 boosters, porque no booster você pode tirar alguma coisa bem legal aí, que pode compensar o valor que você tá gastando no deck, né? Então, todas essas contas aqui a gente tá fazendo sem frete. Então você vai ter que adicionar aí o frete dos starters, das cartas, onde você vai comprar. Mas você também tem os grupos de trocas aí do One Piece. Você tem o pessoal da sua loja aí que pode ter já o deck quase pronto e querendo vender. Então é um deck a se pensar. Se você for ver aí,
esse valor aí de 680, 700 reais, vamos colocar 700 reais aí, a base para esse deck, é um valor bem legal para um deck bem competitivo ainda. Então, eu acho que é um valor bem ok. Tem decks, os decks aí do Tier S, hoje em dia eu garanto que tem alguns que com 4 cartas dele já superam esse valor. Por exemplo, vamos colocar um Shanks aí. Se você for comprar o set de Rayleigh ali pro Shanks, você já vai gastar mais do que isso. Então, é um deck que você vai ter que investir mais. E você viu que o Doflamingo ganhou ali umas matches contra Shanks. Então, você vê que a match ali do Doflamingo contra Shanks pode ser favorável, mesmo o deck custando menos. Meu veredito para o Doflamingo aí, para esse ST aí do Doflamingo, pro líder, na verdade, né? O que eu acho hoje desse deck? Muita gente também vai falar sobre rotação. A rotação que vai acontecer no ano que vem, que ainda não se sabe se o líder vai continuar, porque é um líder de OP1. Então, é um líder da primeira coleção ali do One Piece Card Game. Então, não se sabe se ele vai se manter ativo. Mas, na minha opinião, é um deck que vale a pena. Pelo valor que você gasta, o custo-benefício dele ali, é um deck que você vai se divertir jogando, vai conseguir ter resultados bem legais aí na sua loja. Eu sou um jogador que tô jogando de Doflamingo desde que foi lançado o starter dele. Não sou um pro player, mas mesmo assim consegui ter resultados ali nos semanais da loja, muito legais. É um deck que eu me divirto muito jogando e consigo resultados. Então, eu aconselho aí, se você quiser um deck legal e barato, pode ir sem preocupação aí no Doflamingo, que vai ser sucesso para você. Então, deixa aí nos comentários se você acha, se você concorda, se você discorda aí da minha opinião, se você acha que o Doflamingo vai se manter aí, mesmo com o lançamento das próximas edições. Você acha que vai ter a rotação dele, só que vai ser só daqui a um ano. Então, a rotação que vai ser em abril de 2026 tá longe ainda. Você ainda vai ter muito tempo aí pra jogar com esse deck. Então, eu acho que é um deck que vale a pena, um custo-benefício legal. E é isso. Fica aí a dica e até a próxima, pessoal.